tínhamos só discutido praticamente o capítulo 1, né? Sim. A introdução e o capítulo 1. Isso. E ficamos de voltar na discussão do 3, que nós Isso. e ler o 5. E o 5 e o 7, os dois próximos. Mas também, esse é longo, né? Esse aqui. Pode ficar no 5, talvez, também, viu, Marisa? Que é bastante porque eu complicado. não encontrei, eu não anotei e não encontrei essa informação em nenhum lugar. O blog. Eu leio o blog e eu só trouxe até o 3, porque eu não vi no blog que tinha o 5 e o 7. Eram os dois próximos capítulos, né? Era o 5º e o 7º. Tem o 7º, tem o 8º também. Isso. E eu achei que, eu falei, não, acho que seria muita coisa, acho que não era tudo isso. Ninguém colocou no blog, né? Não. Seria para hoje. Não, eu olhei no blog, tá lembrando. Mas daí a gente discute então o 3º e o 4º. Eu também. Deixa eu ver. Bom, o 3º então, né? Pode. Só pedi, eu tenho só as anotações aqui. Tem texto ali. Entendeu? Você tem um texto ali só? Eu tenho só os outros, né? Esse. Eu perdi a semana passada. Mas você vê aqui. Tá, eu vou olhar para você. Tá? Tem as anotações aqui. Bom, parece que os textos desse livro são, quer dizer, quem organiza, como a gente viu, são Muito focado na psicologia, na área de psicologia. E o foco deles é esse, né? Mas o que eles chamam de Lacanian Discourse Analysis, né? Que também é assim, do ponto de vista da psicologia, é bem interessante porque a psicologia tradicional se afasta muito. Ignora, né? E a psicanálise se afasta completamente. Tem outros pressupostos que são pressupostos do sujeito consciente, Mas ele diz também que esses procedimentos de análise do discurso lacaniano seria muito mais aplicado, muito mais relacionado com a cura de clínica, a escuta de clínica. E em que medida a gente pode transferir isso para uma análise de texto, de discurso, né? Como nós analisamos, que não clínico. Fiquei pensando nisso. Eu também não sei, fiquei também, porque a todo momento eles falam de uma coisa de clínica. Eram casos, né? Os casos são muito específicos. O significante do sujeito, qual é o significante do sujeito, como é que aquilo desliza. Tá, a gente pode pensar nessa noção para uma análise discursiva do nosso viés, né? Mas é mais pro lado mesmo. esse fundamento é muito mais psicanalítico, clínico, também, do que isso também estava comentando isso. discursivo da nossa maneira. Sim. O que é interessante é que eles citam, principalmente esse 5, você não O 5 eu não vi. cita Peixe direto, né? Todas as notas. Aqui é o Freud. Se lembra até da linha inatingível, né? Que discutimos, até coloquei linha inatingível. Freud tem vários associa, momentos que eu Antes é mais Freud associa, que acho que é a base. E Lacan, né? Lacan correlacionado com Freud e Saussure, né? Mas o outro, ele se apoia, né? Quer dizer, todas as notas, praticamente todas as notas de rodapé, texto, ele faz referência a Peixe e eles colocam o Peixe como tendo, isso já a gente tinha visto na introdução, desenvolvendo mais ou menos isso que eles chamam de Lacanian Discourse Analysis, né? Só que eles falam em Lacanian Althusserian Discourse Analysis, né? Análise de discurso lacaniano Althusseriano, né? E assim,
que foi onde Peixe viveu, né? Vamos dizer. Exato. E dão bastante ênfase, portanto, para essa parte do sujeito da psicanálise como sendo, né, uma influência forte para Peixe desenvolver a teoria dele, né? Então é sempre referido assim, né? Agora, de fato, não sei, né, porque é isso que você falou, né? Se a gente pensar na clínica, a dinâmica é outra. É outra, você tem os objetivos, né? um indivíduo ali, né, que vai falando, produzir discurso. Produzir discurso, e o Que seria esse analista... full speech, é isso? É quando que ele Bom, fala? vamos estudar no 3? Tá nesse, tem no 3 e tá no 5. Tá no 5 também, que é do Enunciated Fact. Né? Isso. Vamos achar os pontos do texto, que aí a gente vê melhor, né? Onde está, Daniela? Esse do full speech está na 154. 104. Esse é do 3, né? Do terceiro. Deixa eu ver se é aqui. Acho que no primeiro parágrafo, ali, positions in language. Tem o empty speech. Empty speech, que é. Qual é o parágrafo? É no primeiro parágrafo, no final do primeiro parágrafo. This activity. Então, 173? 174. 174. 174, depois a Patrícia falou 173. No primeiro, final do 174. último período do primeiro parágrafo. Tá. Olha lá, de falar, né? This activity of speaking is crucial. This activity of speaking is crucial to psychoanalysis, and Lacan's distinction between the empty speech of repeated cliched formulae and the full speech that appears when a subject in analysis speaks the truth was one key starting point for his own return to Freud. Então, mas o que é falar a verdade? Não, então, é assim. E isso tem a ver com a enunciação, que o outro texto, o texto 5, fala, né? Do ato enunciativo e do fato enunciado, né? Da enunciação e o enunciado, que o Lacan traz de Jacobson, né? Essa distinção entre enunciação e enunciado, e propõe que aquilo que é o enunciado, ou aquilo que é dito, aquilo que não que é dito o ato de dizer, mas aquilo que falamos como todos os outros, né? E que na clínica isso é muito importante, porque o psicanalista lacaniano vai desconsiderar todas as historinhas, como eles falam, blá blá blá, né? As histórias que cada um vai contando, tudo isso é imaginário, né? É resultado do imaginário, então interpreta, constrói sentido, né? E vai criando historinhas, né? Vai contando, porque estou chateada, porque aconteceu tal coisa, Isso tudo é historinha, isso tudo é o empty speech, que não é aí que não é daí que vem o sujeito, o sujeito não está aí, ele está um indivíduo repetindo clichê, porque é as coisas que, vamos dizer, que não significam. É o comum, seria? É o discurso comum, né? É o discurso comum. Já é o interpretado, é o que está né? consciente. Porque você vai falar, não, mas sabe, aconteceu isso, mas é porque eu tinha feito isso. É a história que ele constrói para dar um sentido para falar. E dá sentido, então ele vai construindo todo, dando sentido, né? Que para ele é o verdadeiro, como ele fala depois. Exatamente. Mas isso é o que é o eu, né? Fazendo
fazendo a distinção que o Lacan faz desde Freud, né, entre o sujeito e o eu, aí se expressa o eu. O eu é aquilo que nós construímos, né, com base no imaginário, e que nos faz mostrar uma identidade, uma forma, né? Uma identidade, uma forma, e essa identidade unitária. Então eu fiz isso, dá essa ilusão de sentido, porque eu tinha feito não sei o quê, aí eu falei, então você vai construindo toda uma história com sentido, vai interpretando. Isso é o que aparece para nós, né, do ponto de vista do eu, do moi, o eu é o moi, né, em francês, como a realidade. A realidade. Né? Então esse é o ente speech. Né? Agora, na clínica psicanalítica, né, lacaniana, o que interessa para o analista é o full speech, é onde surge alguma coisa que dá a ver ali o sujeito. Algo que parece sem sentido. E algo que quebra a cadeia de sentidos. Sempre quebra essa cadeia de sentidos. Onde está o sujeito, onde ele se encontra realmente. Aí essa é a verdade do sujeito. De que o eu não sabe, que o eu desconhece. Está escondido, né, que ele fala, the hidden truth. Porque está no inconsciente. É o inconsciente que fala ali, né, por meio de uma coisa que quebra a cadeia de sentidos, ou do lápis, ou do olfato, ou de uma esse é o full speech. E que o analista tem que tentar pensar, né, esses significantes que... então aí esse é o full speech, que é o discurso em que aparece a verdade do sujeito, né? Que ele na sua condição de eu, né, identificado a uma série de pontos, né, de construção de interpretações, né, da realidade, ele desconhece, né? Porque tem a ver com atravessamento do inconsciente que faz, né, ele surgir, esse sujeito surgir. Então, when a subject and analysis speaks the truth, né, esse full speech appears, né? Não é essa verdade absoluta, mas é essa verdade construída para a coerência do sujeito. Essa verdade, consciente. Não, coerência. A verdade da psicanálise é a verdade do sujeito que ele desconhece. Não é essa construção interpretativa da coerência, do eu, da sua historinha. É algo que... desconhecido, do inconsciente. Que é pautável pelo inconsciente. Essa é a verdade. É o saber que não se sabe, né? Também. E no outro texto, no 5, ele faz, né, começa a mostrar, né, a diferença entre enunciação e enunciado, que o Lacan faz, né, com base no Jacobson, né, coisa que a gente conhece, né, da linguística. A enunciação o ato enunciativo é o que, ele diz que como discurso é o que tem que ser analisado, né? Porque aí está a possibilidade, está a coisa única, a possibilidade do único, né? Do que é o processo, né? Porque é o processo, porque em algum lugar que fala... o enunciado ele pode se repetir. A enunciação, exato, a enunciação não se repete. Nunca, né? Então, ela é única, né? E o enunciado é repetível. Né? Pode ser dito por todos, né? A enunciação, ela é única. É única. A enunciação estaria para aquele telling, que é o dizer, e o enunciado para o told. Isso. Né? Como que é o told? Told. Isso está no texto 5, enunciado e telling. Isso. Na página 68. Eu fiz um aqui, enunciate. 68, não é? 68, E eu gostei desses conceitos aqui.
que ele não ficou Eu achei. analisando. Porque olha, aqui ele fala justamente, e ele faz a distinção aqui Do sujeito real, do sujeito real e do sujeito simbólico. simbólico. O sujeito simbólico estaria para o enunciado e o sujeito real para a enunciação, que é o telling. Sujeito Né? real E o sujeito simbólico está para o enunciado, que é o told. Né? Individual in the flesh, né? O real subject. É, E o simbólico é o the grammatical subject. que está no enunciado. Né? Uhum. E aqui, no meio desse parágrafo, in a Lacanian perspective, né, acho que é bom ler tudo. The real subject arises from the enunciating act. He exists through this act. Também não é, né, a psicanálise, assim como a análise do discurso do Pechet, não supõe um sujeito anterior ao discurso, portanto, né, ao ato de enunciação e ao discurso. Né, o sujeito se constitui, o indivíduo se constitui sujeito no próprio ato de enunciação. E para Pechet, o indivíduo se constitui sujeito na interpelação, né, no ato de interpelação, né, ideológica. Então, he exists through this act. Por isso que não é uma entidade, né? Não há um sujeito, entidade que está lá, e que, né, o ser, né? Não há esse ser. The protagonist of this act is consubstantial with the act. Né? Então, ele surge junto com o ato. Né? The speaker is the truth of his speech act. Eu gostei da parte. He is the truthfulness of his full speech. By revealing the real subject of the enunciation, full speech thus immediately reveals its truthfulness, which is the truth of a particular subject who will have been through the enunciation of his speech. Então, tem essa característica do... o real subject tem... que é o sujeito da enunciação, o Lacan fala em sujeito da enunciação e sujeito do enunciado. Então, o sujeito da enunciação, ele é único, né? Ele enuncia, né, de uma forma única. Né? Circunstâncias, né? Now, besides this real subject identified with the signifier, né, o signifier é o significante, there is the signifier or the symbolic subject, whose existence is also determined by the enunciation and identification of the real subject with it. However, unlike the real subject, the symbolic subject is not the unique truth of the enunciation, but it's part of a shared knowledge. Né? Então, o sujeito simbólico é parte de um conhecimento partilhado, né? Porque aí está semelhante a muitos outros, né? Conhecimento partilhado por muitos outros. This is why many people can identify with the signifier in general knowledge. Então, né, quer dizer, não é que o significante só vai atingir um indivíduo, né? Ele vai atingir pela identificação. Causa a identificação. Causa a identificação, porque faz parte do conhecimento partilhado. On the other hand, there is only one person who can incarnate the individual truth of a real subject, with his particular way of telling the signifier. Né? Então, o significante está lá, mas o modo particular de contar, de narrar, de falar... É o único. É o único, é o ato da enunciação. De onde ele escuta, né? De onde ele tem a ver da origem desse sujeito, né? Sim. Que ele fala mais adiante, né? Trabalhar isso depois no outro capítulo, no 7. Da moça. Do caso com o pai, né? Então, talvez não isso. Mas ele fala como é. Fala um pouco do que é interessante, né? Uma moça, a partir dos 11, 12 anos, ela começou a ter blackouts, perder a memória, e ela foi fazer a análise. Aos 22 anos, né? Moça, e foi com essa idade que o pai dela começou a aliciá-la, né? O pai ficou desempregado, ele colocava muita pressão, né, com relação ao trabalho de escola, então ela confunde trabalho com os deveres de escola que ela fala, né?
nessa época o pai falava para ela que ela era só uma mão, não é isso? Não, que ele que tinha ele que era uma mão. ele era uma mão e Ela podia fazer uso dessa mão. e ele podia fazer uso da mão Sim. com ela como ele quisesse. Que Ele ele era chamava o de pai, prostituta também, né? chamava de prostituta. E ela, a partir daí, ela começou a ter esses blackouts, né? E daí, o que mais, Patrícia? Não, daí depois ela começa a fazer análise e chega uma hora da análise que ela fala, daí o analista acho que ela questiona por que você vai se encontrar com seu pai. Daí ela fala, na verdade eu vou porque os filhos devem obediência aos pais. Tem que ter contato, convivência com os pais. Então isso era o superego, que ele diz que o superego não está no sujeito, está no discurso, né? Esse é um discurso. Sim, um discurso. Exatamente. Que ela ouviu, fala. E é o que não fazia sentido. Exato. E ela fala assim que a mãe e o irmão ficariam chateados com ela se ela não fosse se encontrar com o pai. Porque seria um elo, né? Pelo que a gente entende. Daí tem a hora do vos, né? Que seria, acho que é espanhol, né? Que ela fala é vos. Que era só... que vos... Que é interessante. Que é o you e é vós. É vós e é você. Vós de vós e vós de você. Você, não sei se é legal argentino, na verdade. Não sei, porque os argentinos usam vós não todo o tempo. usam vós. E dela fala assim, analista, né? Acho que a analista, qual o nome dela? Mônica? Não lembro. Eu acho que é uma mulher. Acho que E ela fala a respeito da autoria, que ela se tornou autora do seu discurso quando ela fala, eu quero que meu pai me ligue para eu falar que é um número estranho, que ele ligou errado e eu vou mudar minha voz. Entendeu? Ela fala, puxa, você mudou. O analista saca, você mudou. Boss. E daí, quando ela ocupa uma outra posição então, no discurso aí. Muito interessante. Fala, puxa, e daí ela ocupa uma outra posição no discurso. Quando ela vê, ela completa esse discurso, que os filhos devem ter contato com os pais, a menos que os pais não se comportem como pais. Exato. Daí ela conseguiu cortar o cordão umbilical, daí ela não foi mais visitar o pai. Daí ela perdeu, daí ela começou a mudar, né? Ela não tinha mais blackout, essas coisas. Muito interessante. Nossa, eu achei bem interessante. Esses casos são interessantes. Mas o que é interessante eu achei nesse caso, não sei se faz sentido, mas eu acho assim, quando eu fiz a psicopedagogia, essa professora lacaniana, essa argentina, e ela falava muito desse desejo, né? Que você quando aprende qualquer coisa tem que vir de dentro. Não adianta vir alguém falar para você fazer. Que é importante fazer. E uma das coisas que eu lembro que a gente discutia bastante, que tinha a ver com os textos de Lacan, e eram muito complicados, né, na época, agora está um pouco mais fácil, diria, mais claro, mas ela falava muito a respeito dessa autoria. Quando eu li esse capítulo 7, eu pensei nisso, de você ser o autor do seu discurso, porque até então ela repetia esse discurso do outro, do irmão, da mãe, ela estava presa no discurso do pai. E quando ela se e agia também assim, né? Quando de ela acordo se com esse reconstruiu discurso. como sujeito, diria. Ela teve uma voz, como a própria analista ela ressaltou. faz essa... Ela teve, daí que ela fala, mudança depende desse desejo, né? Que no caso era dela, de mudar, por isso que ela procurou. E daí acho que entra o conceito do ato, né? Que o superego e o ato não estão no sujeito, não pertencem ao sujeito, pertencem ao discurso. Autoria, que é a irrupção do sujeito no discurso, né? Sim, o ato. Exatamente. Que é quando, então ali ela passou a ser outro sujeito, ela era, mas ali ela passou a ser um outro sujeito, né? Porque ela preferiu um outro discurso. Pensa nessa autoria. Mas tem a ver muito com você se reinscrever, e da importância, né? Não é? Reinscrição no discurso. E você se apropriar desse discurso como seu. Isso que foi bonito, né? Nossa, muito legal, cara. A análise bem que ela curto, fez. Não é muito longo, mas é interessante o final, né? Você começa a ler e fala, puxa, o que isso tem a ver, né? E assim, uma coisa que acho que passa nos 3 capítulos, no terceiro, no quinto e no 7, a importância do significante para a análise lacaniana, né?
É que a tudo origem, isso né? Acho que é a origem. Aquilo que está destoando, que está quebrando o sentido, é o que vai trazer. É o tá quebrando, fio, é o fio é onde o sentido de uma está. meada, né? De uma Porque meada. o significante é aquilo que pode se ligar, né? Se enganchar em em um ou mais significados. Mas é na dimensão de significante que ele interessa. Esse voz, que pode ser a voz, o pronome de tratamento, né? Você funcionou aí para ela enquanto significante. Exato. E não enquanto já cristalizado, enganchado em um significado. O significado está no enunciado. Exato. Aí já está cristalizado. Né? Exato. Já é um sentido. Sim. O significado no enunciado já tem um sentido. E não também. o outro. Claro. Né? E na dimensão de significante, ele ainda está fluido, ele pode... E o analista tem que perceber isso, né? Eu me lembro de um caso, acho que foi você que contou da barra da calça. Foi. Me fez lembrar a ferramenta imperfeita, um capítulo. Numa aulé, que a pessoa foi para análise dizendo... Teve um sonho, né? Sonhei com a Bahia, ela estava enfrentando, era uma mulher, estava enfrentando um período difícil, tinha problema com o filho, sei lá, o filho estava dando trabalho, já adulto e tal, estava enfrentando uma série de dificuldades, e ela foi para análise e falou que, para a analista, que tinha sonhado, que estava com a barra da calça desfeita, ou suja, desfeita, e ela estava incomodada, que ele incomodava no sonho, a barra da calça. A analista fala para ela: que barra, hein? Né? Então ela, quer dizer, interpretou ali na hora aquele significante, aquela barra, como trouxe significante, à tona trouxe à tona outro sentido para aquele significante, né? Que fazia sentido, quer dizer, que veio naquilo que aquela pessoa estava vivendo. E esse seria o full speech. Seria, na verdade, aí, onde o sujeito emerge esse sujeito. Com a sua verdade. É o jeitão, né? Que é algo que fala realmente da verdade. E assim, eu acho que o mais interessante de tudo isso, que eu acho que é maravilhoso, que eu acho que é a ideia da heterogeneidade. Né? Que a gente está numa sociedade, tudo tem que ser homogêneo. Na verdade, não. Cada um vai ter uma verdade como sujeito de acordo com o que for interpretado na hora. Porque é um momento muito único. Pode ser que em outro momento, por exemplo, a analista fosse falar o Bozo e não fosse cair a ficha, por exemplo, dela. Também são essas capturas, né, de sentido. Não sei, eu estava pensando nisso. Sim. Né? Porque no outro momento aquilo já não faria sentido, na verdade. Exato. Né? Chamando esse sujeito. Não haveria quebra nenhuma. É um chamamento ideológico. Né? É lindo, né? Muito bonito. E é interessante. Assim. Puxa vida. E aqui você falou em heterogêneo e homogêneo, acho que é o que ele fala no 3 da questão da diferença. Que o sujeito ele não se identifica, né, como significante. Essa parte eu achei interessante que fala o significante. Porque ele vai... Eu acho que é aqui. Porque nesse 3 ele toma, de Lacan, ele toma 7 elementos, né, da teoria lacaniana para essa análise de discurso lacaniano, como ele chama, né, uma análise lacaniana, né, de discurso. 7 elementos. E em algum lugar eu tinha notado aqui. Sim, nesse primeiro elemento, começa na página 167. Que é o primeiro elemento, Formal Qualities of Text. Né? Quer dizer, que eu acho que faz bastante sentido para nós, porque enfatiza a forma sobre o conteúdo. Não é fazer uma análise do conteúdo, né? Não é uma hermenêutica, né? Não é uma hermenêutica, né? E sim da forma, né? No sentido de que para nós seria a materialidade, a forma da materialidade discursiva, né? Daquele elemento mesmo.
discurso. E não do conteúdo já com significados interpretados, sedimentados, né? E aí, na página seguinte, na 168, ele começa falando da diferença. The aim of Lacanian psychoanalysis is to obtain absolute difference. And we can read Lacan's specification of this aim as an injunction addressed to the analyst of a written text, as well as a lesson which is driven home to the author of the text, spoken by them when they participate in analysis. In this reading, the end of psychoanalysis includes bringing the subject to the point where they are a perfect Saussurian, such that, aqui a análise clínica, né? Such that they recognize that the language that bears them is made up only of differences without any positive terms. Né? We will come to the role of the discourse analyst presently when we turn to the activity of interpretation. For the moment, the motive of absolute difference will serve to highlight the task of searching for patterns and connections between signifiers, but as connections that differentiate them from each other and hold them in tension, rather than divining connections that reveal an underlying order. Então é sempre, quer dizer, procurar buscar diferença. É o deslizamento de sentido. Deslizamento de sentido. Essa parte me fez lembrar da ferramenta imperfeita. Lá eles falam. O deslizamento de sentido. E aí... A questão da voz. Né? Ver a questão da heterogeneidade, porque se há diferença, não há como buscar um sentido único, homogêneo, né? Aquilo tem aquele sentido sempre, né? São sempre conexões entre significantes, não significados, né? Que podem, vamos dizer, se ancorar, se cristalizar em determinados significados, mas que podem deslizar para outros, né? Então, acho que isso tem bastante ressonância com nós, né, no discurso, de pensar no cruzamento de sentido, pensar, né, na maternidade como algo que você tem que procurar compreender o sentido naquelas condições de produção e que pode, né, sempre deslizar para outro sentido. Que tem a ver com a noção de event também, event. Acontecimento, né? O acontecimento também é algo único. O acontecimento é algo único. Por isso uma análise também lacaniana não tem como se repetir, ter um método. Não tem fórmula, né? Que seria a homogeneidade. Seria design. E que no sétimo ele fala aqui do significante. Você leu, Patrícia, sétimo? Essa parte que ele fala. Depois que é o que não é ele mesmo. Eu achei interessante a parte do significante que ele fala aqui do significante. Que ele nunca é, o significante não é ele mesmo, né? Ele tem que deixar um espaço vazio para alguma coisa ocupar aquele espaço. Ele não pode haver identificação entre o significante e ele mesmo. Não é idêntico a si mesmo. Daí, então a gente vai deixar para ler depois, porque eu queria discutir melhor essa parte que nenhum significante pode representar o sujeito. Isso é uma fórmula de Lacan, é uma definição do sujeito de Lacan. O Lacan define o sujeito assim, como esse sujeito é evanescente, né? Ele não está ali, não pode ser feito agora sentou o sujeito aqui, né? Sim. Esse jeito, né? O sujeito é o que rompe num sonho efêmero, né? Efêmero. E já foi, porque o eu recobre muito, em maior parte do tempo recobre o sujeito. A gente está aqui falando e tentando, né, se mostrar com uma coerência, unidade, um raciocínio lógico, né, fazendo sentido de tudo que a gente está dizendo, procurando, né, a interpretar aqui dos textos. Certo. Então esse sujeito é muito efêmero. E o Lacan tem uma definição de sujeito, desse je, né, que é a seguinte,
o sujeito é o que representa um significante para outro significante. Então ele está só no espaço entre um significante e outro. Não é detectável. O sujeito, então ele não é, você não pega, né? Coloca aqui, né? O sujeito é o que representa um significante para outro significante. É sempre esse deslizamento, é sempre a absolute difference. Né? É isso que ele fala no 7º. Ele nunca está preso ao significante, né? Não está preso, porque também não é... ele não tem um... exato, não está preso ao significante, e como eu, né, essa constituição imaginária que nós temos em nós mesmos, nós nos prendemos a significados, né? Ou transformamos significados e queremos que os sentidos fiquem estáveis. Né? Mas na condição de sujeito, o sujeito que é isso que surge, né? De vez em quando, né? Emerge por meio de um significante, né? Em algo que funciona como significante, ele não fica preso, porque ali surgiu o significante e depois já foi. Vai embora, né? Um outro momento é um outro significante. Então, o sujeito é o que representa o significante para outro significante. Ele desliza entre significantes. É o que faz o que constitui o espaço entre os significantes. Você também pode dizer que o significante é um sujeito. O sujeito emerge por meio do significante. Ele não é. Ele seria como se a gente falasse, ele está com significante. Ele não é o significante. Os significantes também, por sua vez, eles só se definem com relação aos outros. Ele é o que não é os outros, o que não são os por outros. isso que é a diferença, né? O que um não é o outro. Né? Não é o mesmo para o outro. Algo na acepção sociriana, né, do significante é isso. É o que o outro não é. Né? Ele se define pelo ele que... se define pelo outro. Não tem... Isso que o Lacan achou interessante para usar, né, esse conceito, né, essa noção do Saussure, que não há uma positividade. Né? Não é. Ele é o que o outro não é. Em relação a... Que tem a ver com o péché, né? O sentido é em relação a... Pela exceção também. Né? Pela exceção. É que o sujeito é uma exceção, né? Porque o sujeito ele não se identifica como significante. Ele é uma exceção. Acho que é no 7º que fala isso nessa parte. Aqui não é isso? 7º, é isso mesmo. The subject. Please the exception. Último parágrafo. Está cheio de rabisco. 102. É o último, 102. É o último parágrafo. Página 102, último parágrafo. Tá, antes do The Super Ego, né? The subject. Eu vou ler todo o parágrafo. São 2 parágrafos ou não? Só o último mesmo. The subject is defined by Lacan as that which one signifier represents for another signifier. Eu falei. O sujeito é definido por Lacan como aquilo que um significante representa para um significante. Ele não tem essência. Ele surge nisso. Ele se dá a ver num significante. Certo. Já some. Né? E this is to say he is an element not identical to himself. Então não tem essa identidade, não é um ser. Né?
not identify itself. No signifier may represent the subject. Nenhum significante pode representar o sujeito, que ele não é o significante. Ele passa Isso, ele passa para outro. Se dá a ver no significante, mas não é o significante. He identifies, or he, the subject, identifies with the signifier not for what it means, but for what it is. An element distinct in itself. O significante é sempre distinto em si mesmo, porque ele se define pela diferença em relação ao outro significante. Né? Os minimal pairs, né, que a gente aprendeu em inglês, o cat não é bat, porque tem um fonema que é diferente, um elemento, né, que é um fonema de diferença. Então, cat, né, tem um elemento de diferença com bat. Então, é na relação com essa diferença que se define que se tem um sentido. Né? He identifies with the signifier not for what it means, but for what it is, an element distinct in itself. The subject, because he identifies with the signifier, takes the place of the one that is missing. He is the exception. Porque o sujeito que se identifica com o significante toma o lugar daquele que falta, ou daquilo que falta. Né? É a exceção. Fala também no caso da mulher que ele exceção. Ele é a exceção porque, né, é o que é realmente nesse conceito. Porque o sujeito ele é a exceção, ele surge assim muito de vez em quando. Né? E na análise, eu acho que ela fala, não sei se estou equivocada, mas ela fala assim, que é a exceção à regra. Quando ela falou assim, não, mas o meu pai não é um pai para mim. Ela estava usando a exceção à regra. Todos os pais devem se comportar assim. Todos os filhos devem respeitar os pais. Porém, daí surge a exceção que ela fala. Daí começa a fazer sentido. Daí faz o sentido dela. Mas não todos têm que ser assim ou são assim. E aí, daí teve Exato. Ela se encaixou. Na exceção. Como no caso da barra, como no gesta peu. O assulado, lembra que a gente viu? Assulado, que era uma outra análise que a gente tinha lido em espanhol. Assulado de azul e assulado ao seu lado. Acho que foi ano passado que a gente discutiu. Eu não lembro qual era o exemplo. Você não lembra disso? Não, a gente discutiu alguma coisa, foi? Assulado, que era com com Z. Com Z, né? Não lembro, será que você lembra do texto? Não, acho que era um caso, alguma coisa assim. Foi bem rapidamente. Aí, você tinha dado o exemplo do gesta peu, depois da barra. Então é a exceção, porque é aquilo que quebra toda uma cadeia de sentidos, né, que quebra essa cadeia, por exemplo, né, no caso dessa análise aí, do capítulo que vocês leram, todo pai deve, todo pai todo filho deve, o que quebra, né? E ela não se encaixava ali nesse, né? Nesse discurso, ela ia visitar, mas ela sempre se sentia mal. Ela ia visitar, imposto, né? foi imposto esse discurso, né? Que todo filho tem que ter contato com o pai, e ela ia, toda vez que ela ia, ela se sentia mal. E tinha os sintomas lá. Falta de memória. Ela fala do discurso que é imposto e do discurso que é o interrompido. Que interrompe essa cadeia de sentidos. Cria outra, né? Cria outra. Daí muda a posição do sujeito no discurso dela. E isso partiu dela. Daí a análise ajuda a pessoa, né? Isso. A pessoa que vai por ela descobrir assim, né, esse sentido. Ela que vai, né? Que é heurística, né?
Alguma coisa, peraí, fugiu de vocês comentário e aproveitar. Fugiu. Quebra a cadeia. Assim, o discurso interrompido. Quer dizer, esse discurso imposto é o discurso do sentido. É aquilo que é o enunciados. É a regra, né? A regra. Aquilo que a gente aprende. Que é a alienação, né, do sujeito ao outro, né, em que nós, né, vem do grande outro, vem essas regras que são da cultura, da sociedade, o grande outro, do social, o grande outro, o maiúsculo, no caso de um tratamento que a pessoa está tratando de sintomas que tem uma coisa, precisa que um outro discurso irrompa, que é esse do full speech, né? Que é o full speech. Que vai poder provocar uma mudança desse eu numa determinada estrutura, né? Mudar o seu lugar na estrutura. Né? No filme, quando eu bastante tempo atrás já um exemplo que a Cláudia Riolfi deu no grupo lá de Campinas, né, no Estudo da Psicanálise, ela deu o exemplo do filme brasileiro que eu assisti ao filme, como é que a gente chamou? Um desses que se passa no Nordeste, não é Central do Brasil. Como é que chama esse filme? Que é uma família, como se fosse aquelas sagas, é uma família em que um mata sempre um homem da família mata da outra homem família. da outra família que eram inimigas. Duas famílias inimigas. Como é que chama? E a regra, a imposição era essa. Era uma estrutura completamente fechada. Que cada elemento de cada uma daquelas duas famílias tinha que se encaixar na ordem. Uma ordem completamente fixa, muito mais do que uma ordem discursiva, uma ordem... E ele tem que andar, tem um período entre uma morte, aí tem um período de... Como é que fala? Trégua. Truce, né? Trégua. E durante aquele período nada pode acontecer, mas ele sabe que ele é o próximo a matar o outro, e quem ele vai matar. Quem vai morrer também sabe. Nossa, muito interessante. E aí, aquele que vai matar começa a usar uma faixa preta. Nossa, Aí tem uma marca mesmo, tem uma marca. Camisa, assim, por cima da camisa, né, uma faixa de pano preta, que ele já está... Já assumiu o posto. Já assumiu o posto, o discurso. Né, para fazer aquele ato que toda a família esperava, porque agora era a vez daquele filho mais velho. Matar, e depois seria a vez dele morrer. Do outro se vingar. E eu acho interessante, assim, lembra que nesse período de trégua, porque ele é novo, né? O menino que vai matar. E aí ele encontra com a menina do circo e o nômade lá. Aquilo é uma ruptura para ele também, né? Então, e aí tem a ruptura. Que ele quer fugir desse destino dele, e ele vai embora com o circo. É um destino já selado, né? Não tem jeito. E ele quer esse personagem, né? Que era ainda muito novinho, que não sei por que chegou a ver ele, apesar dele ter um irmão. Tem um irmão pequeno, criança. Ele tem um irmão criança. O que morreu foi o mais velho. Morreu mais sempre velho. Mais velho. Que foi morto pelo filho lá da outra família. Aí chegou a vez dele matar o filho seguinte e depois queria matar o irmão mais novo. E o irmão criança não tinha nome. Ele era chamado, ele tinha
Ele era chamado... Interessante. Ele não tinha uma identidade de nome. Mas por quê? Porque são lugares numa estrutura Porque adianta ter nome. Que A mãe adianta, falava, a mãe tinha uma fala dizendo assim, Fazia diferença. não ia fazer diferença por nome. E o menino que gostava muito de ler, ele ganhou um livro de histórias da moça do circo. E ele ficava debaixo da árvore lendo aquela história repetidas vezes. E o pai dizia assim, para de ler isso, porque você vai morrer mesmo, você não é ninguém, você não é nada. É muito Interessante. E aí um deles rompe, esse, né, que tinha chegado a vez dele, ele rompe, ele foge, ele vai embora. Né? Ele rompe essa cadeia né, de sentidos absolutamente postos e fixos, né, numa estrutura fixa de geração em geração que ninguém nem ousava, nem pensava em romper. Né? É a construção das verdades, né? E uma É uma metáfora verdade. familiar, né? Na estrutura da família de médicos, por exemplo, de outro filho quer ser fazer... Exato, totalmente diferente. Ela deve ser artista, eu quero ser artista plástico. E tinha uma metáfora nessa família, porque ao lado da casa tinha um moinho de cana. E era a única tarefa deles. Eles ficavam o tempo todo girando naquele moinho de cana. Mas quem são? Puxa, não são atores conhecidos. Aquele com o nome árabe que faz filme sempre no Nordeste, Arin. Era do Karim Ainuz, o filme. Acho que é do Karim Ainuz. Ainuz. Trema. N-U-Z. Ele tem um nome bem árabe, né? Mas ele é brasileiro, assim, acho que filho de... Ele tem filmes ótimos. Tem filmes ótimos. Não lembro o título desse filme, mas... Puxa, depois eu vou procurar. A gente vai assistir esse filme de uma maneira diferente agora, né? Com uma outra leitura. Porque é uma estrutura, então, cada um tem um lugar já fixo, determinado na estrutura. Né? E sem quebrar. E esse personagem, ele quebra a estrutura. Quer dizer, ele se coloca numa outra posição, ele forma uma posição para si. Era um sentido imposto, né? Era uma verdade para a família, né? Isso era uma verdade. Ele vai atrás do desejo dele. Né? Ele foge não do tem circo. Mandatos, né? Simbólico também. E o circo. E não é um circo. São duas pessoas. Qual é a identidade do seu Nossa, o circo eram duas pessoas? Que você depois passa, às vezes... Então, o circo quebra totalmente o padrão, né? Tentando quebrar... Que interessante. Os modelos, né? A gente... Sim, todo mundo com cuidado, né? Isso, né? A gente fala família é uma fonte de neuroses, né? É verdade. Quando a gente faz, às vezes... o que você fala é discurso, né? E para quebrar com o discurso é muito aquilo difícil. Vão constituindo os nossos eus, né? Você vai construindo o seu eu pelo outro. Pelo que o outro diz de você. É complicado isso, né? Mas como fugir disso, né? Não dá Não tem como fugir, é reinventar. Acho que a gente tem essa, sei lá, você que sabe que acontece isso, fala, não é bem assim. Eu sei que não é bem isso que ela está falando de mim. Acho que, apesar de ser difícil, né? Não é bem assim. Você por dentro, não é bem assim a história, né? E a gente passa, né, toda perguntando o que o outro quer de mim, né? Essa pergunta. Ele espera de mim. O que eu faço para agradar o outro? E às vezes a gente imagina o que o outro quer e nem É só nem uma o que ele não quer. é nem o que ele quer. Isso é do registro do imaginário. Isso é no imaginário. É registro imaginário. Você imagina o que o outro quer, você imagina que aquilo que o outro falou significa que, ele está achando que, você deve X, porque, né? É tudo emaranhado, né? De sentido. De sentido, você vai construir. E muitos a gente constrói sem... Nem é aquilo que está acontecendo. Está construindo. No registro imaginário mesmo, mas é aí onde o eu se engancha, né? Construindo as suas
tem uma parte, aproveitando que a gente está falando imaginário, não sei qual agora também, que ele fala dos 3 registros, acho que é aqui, né? No real, simbólico e imaginário. É nesse terceiro, e aqui que ele fala do signifying structure, telling subject. Um contém o outro, né? O real contém o simbólico contém o imaginário. Os três se enlaçam. Os três se enlaçam, né? Lacan propõe esses 3 registros, ele que é o que estrutura o sujeito esquizofrênico. Não esquizofrênico, não psicótico, é o sujeito neurótico, né? O que foi recalcado. O que foi recalcado. Sofreu recalque. Para Lacan, ele tem uma figura, que Lacan construiu muitas figuras assim, para visualizar, né? Metaforizar. De Lacan, eu queria ler alguma coisa. O que ele propõe. E essa figura dos 3 registros, ele propõe como um entrelaçamento de três aros, né, 3 elos que estão completamente entrelaçados. Tem um jeito de você pegar... Não é que ele faz com papel? Não, aquele é o Moebius. Da fita de Moebius que vai do dentro para fora, da fora para dentro. Você não tem o Pierre Levy fala, tem a distinção do que é dentro e o que é fora. O dentro é fora, o fora é dentro, porque você vai passando a caneta, assim, o lápis, né? A ponta de uma caneta e você está dentro aqui do papel e de repente você está fora, você está riscando fora, né? Essa é a fita, a partir dessa figura aí da física, sei lá, da fita de Moebius, né? Que o Pierre Levy fala que é o virtual. Mas os 3 registros são aquelas argolas olímpicas, né? Isso, como as argolas olímpicas. Outro encontro dessa banda de música, não sei como fala, que é o que é dentro da fora, elas se interseccionam. Então tem um jeito de entrelaçar, e se a gente pegar 3 fitas, 3 barrantes, 3 anéis. Tem um jeito de você fazer uma pulseira que era assim. Que você enlace os 3, e se você soltar os 3 se soltam. Porque os 3 estão entrelaçados. Quebra-cabeça, na verdade. E esse é o nó borromiano, né, do Lacan. Também vem lá de Borromeu, que eu não lembro quem é o Borromeu, mas enfim. O nó borromiano é esse entrelaçamento dos 3 registros simbólico, real e imaginário. De forma que essa é a estrutura dos normais neuróticos, que somos nós. Todos somos, né? Todos somos. As estruturas psíquicas que Lacan propõe são, quer dizer, desde Freud, né, na verdade, elas são o neurótico, esquizofrênico. O esquizofrênico é um tipo de psicótico, é neurótico, psicótico e o outro perverso, que é esse que quer usar o outro, né? Aqui em algum lugar ele acho que alguém define, será que foi aqui? Acho que sim, que ele fala de... E o neurótico se divide entre o histérico e o obsessivo. A neurose histérica e a neurose obsessiva. Não lembro agora se é no 5º. No 171 fala dos 3 registros. No 171. Fala dos 3 registros. Não sei se... Deixa eu ver se depois aqui ele fala mais pra frente na histeria. Sim, na página 173. Ainda nesse... Não, The Role of Knowledge, é outro item. 173. Primeiro parágrafo. Lacan's elaboration of psychoanalytic categories of psychopathology as discrete clinical structures, as estruturas clínicas são hysteria, obsessional neurose, psychosis and perversion. Então, a histeria e a obsessão são as 2 formas de neurose. Né? Ou somos mais neuróticos histéricos ou mais obsessivos, mas os neuróticos têm um pouco de cada. Né? Mas pode ter um feitor, por exemplo, a obsessão a neurose obsessiva tipicamente, né? Arquetipicamente o masculino, que é aquele que não quer depender do outro.
eu sei, eu faço obediência, eu, né, me basto. E já a histérica, por isso que é a histérica, né? Quero outro. O protótipo feminino que, né, que demanda do outro. O outro tem que fazer, tem que, né, vai se espelhar no outro, querer que o outro faça, que o outro resolva, né? Tipicamente masculino. Eu também. Olha, aqui, nesse parágrafo mesmo ele define, ó, continuando. Então, hysteria and perversion embeds each of these structures in relation to language. This does not mean that discourse analysts should employ these structures to diagnose authors or characters in written texts, but it does mean that forms of speech may be analyzed in such a way as to reveal something of the structure of the discourse that is at work and the position of the subject within it. Each clinical structure, né, cada uma dessas quatro, presupposes a certain relation to knowledge and to what the other, né, o grande outro, wants of the subject. O que a gente imagina que o outro quer de mim. Né? Obsessional neurosis displays stereotypically masculine refusal of dependence. Né? Então, eu faço, eu resolvo, eu sei, né? Eu tenho que dar conta. Né? Hysteria, an accusation addressed to the other. O que você fez comigo? O que você está fazendo para mim? O que você não está fazendo para mim? Como você deveria fazer para mim? Né? Como você me faz infeliz? Como, né, você me deixa, né, triste, né? Não resolve as minhas questões, né? Os meus problemas. Então, essa é a típica atitude histérica, né? A acusação para o outro. O outro tem que resolver. Psychosis, a paranoiac sense that there is another of the other manipulating things. Então, porque a psicose para Lacan é alguém que uma ponta soltou, abriu, aí os três se soltam. Porque essa estrutura em que simbólico, real e imaginário estão entrelaçados é o que nos dá a normalidade, que é o que, né, nos mantém né, concentro, exato, centrados. Se um deles se solta, por isso que se um é um entrelaçamento tal que se um se solta, os outros dois se soltam também. Né? E essa a psicose não tem, né, os psicoses, a psicanálise não tem essa estrutura, esse fechamento, esse entrelaçamento. Né? Ficam completamente, em vez de ter algo que os estruture, que entrelaça esses três registros, ficam completamente à mercê do outro, né? O outro alienado do outro. Não é que conduz, o outro é... O outro ele sente que manipula, porque ele não consegue se desvincular desse outro. Então aí... Né, ouve pessoas. Ouve vozes, por exemplo, né, os loucos que ouvem vozes. Né? Ouve a voz que está dizendo que você tem que fazer isso, ou você... Né, porque é sempre o outro que comanda. Né? O outro aí imaginário que comanda e manipula e, né, e ele não consegue, a pessoa não consegue se estruturar, né, num centro. And perversion, an attempt to make oneself the instrument of the enjoyment of the other. A perversão é uma tentativa de fazer de si mesmo um instrumento no gosto desse grande outro. Então, o perverso é o que usa as outras pessoas. Seria o caso do psicopata? Que manipula? Também, ou não? Perverso é o que manipula os outros? Porque o psicótico se Nossa, sente lá. manipulado. Esse grande outro, esse psicótico. O psicótico é o manipulado e o perverso é o que manipula. Tá. O perverso manipula. Eu não sei bem se o psicopata é perverso, porque Manipulado. por exemplo, um psicótico pode matar alguém, né, numa crise aí. Porque ouve, né, que ele tem que Porque matar. ouve que ele tem que matar, porque, né, Deus, a entidade lá, alguém Aquele livro do mandou. Foucault, do caso do... Pierre Rivière, né? Sua mãe, sua irmã. Era isso. Era
isso. Aquele cara que matou o cartunista Glauco. Verdade. E agora matou Outra uma pessoa, que ficou solta, não ficou... que ouve vozes, em né? manicômio, não sei o que, manicômio, sei lá, não ficou fechado, né? Agora em psiquiátrico, a juíza, né, entendeu que pelos pareceres que recebeu dos profissionais, né, psiquiatras, que ele não servia risco, não era risco, né? Não era risco para a sociedade. sociedade, foi lá e matou outra pessoa em Goiânia, né? Agora há pouco tempo. Porque ele é um psicótico, né? Parece. Ele faz porque ele acha que precisa. E exatamente por esses laudos que tem a liberdade, né? Exatamente por esses laudos, porque ele não estava responsável pelo ato dele. Mas aí, a minha pergunta é, esse psicótico, né, que é o que era manipulado, ele não pode também ser um manipulador para conseguir ser salvo? Não, mas não tem nada a ver. Psicóticos e perversos são diferentes e você não passa de um para outro. Assim como, sei lá, a gente pode até sair de uma neurose para uma psicose morar com drogas, que entra num surto psicótico. E decorrente de um elemento externo, de químico. Tira o elemento químico. Pode não voltar, de repente. Você tira o elemento químico, você consegue fazer essa pessoa... Então você se torna, às vezes não. Na verdade você se torna, você não nasce. Mas, não sei. Você não nasce psicótico ou perverso, você se torna. Mas para a psicanálise, sim. São estruturas clínicas constituídas nas relações genéticas. Tem o gen que tem... Tem outro ambiente, né? Como as relações, especialmente ambientes as relações propícios, né? de primeira infância, né? As relações de primeira infância vão constituindo, que chegam a nos levar... Por exemplo, de afetividade, né? Então você se sentir querido, acolhido, ter ombro, ter o peito, ter tudo isso te dá um frame, né? Te dá um frame. Não que não ter, que não tem família constituída vai ser perverso, mas é como isso se desenvolve nele, né? E mesmo dele para a família. Família toda estruturada tem os horrores, né? Então o perverso é aquele que usa o outro, né? O outro é instrumento para ele, né? O outro minúsculo, né? Usa o outro minúsculo, né? Usa o outro minúsculo e porque se coloca como instrumento de gozo desse grande outro. Então o outro minúsculo, não são nada. Não são nada. Ele dispõe como quiser. Mas isso é terrível. A Cláudia Riouf, essa professora que é professora aqui, né, de educação, que é psicanalista ucraniana e que assessora o grupo de Campinas, né, para estudar psicanálise, ela falou uma vez que ela atua, né, na clínica, ela tem consultório, ela falou uma vez que ela não trata do perverso, ela não dá conta. Se ela... Né, se a pessoa percebe que a estrutura daquele paciente perverso, ela encaminha para outro. Porque o perverso, eu acho que ele é meio sedutor, não é? Porque ele manipula. Mas ela disse que não dá conta. Não quer. É pesado, né? Pesado. Nossa, eu tô enxergando as pessoas. Deve ter muito perverso. Tem. Acho que tem os dois. Tem os dois, que é bem propício. Tem os que obedecem, tem os que comandam. Sim. Enquanto houver isso, não tem. Enfim. Mas então, a estrutura dos 3 registros para Lacan você estava lá na página 173. Não, antes que você falou. 171. 171, né? Lacan describes the interlinking of 3 registers, symbolic, the imaginary, and the real, in such a way as to sidestep a simple distinction between what lies inside and what lies outside discourse. We'll focus on the relationship between the symbolic and the imaginary briefly here to show how both figure as qualities of discourse, and we'll turn to the real below.
while the symbolic corresponds quite neatly to the sphere of mediated social exchange that Lévi-Strauss describes, né? O Lévi-Strauss trata dessas estruturas simbólicas, né? Nas suas sociedades, nas suas pesquisas antropológicas, né? The imaginary is somewhat more of Janus' phased concept. O dúbio, né? Dúbio. Pra frente, pra trás. Janus, né? O Deus do lance que olha pra frente e pra trás. Né? On the one hand, it has allegiance to the realm of narcissistic and rigorous identifications with others. Então, and in this sense, it is of particular interest to clinical psychoanalysis, que aí a maior parte das identificações são imaginárias. Quando se fala de identificação, né, na psicanálise, a maior parte são imaginárias, que são identificação com alguma coisa, com uma imagem de si ou do outro, né, uma imagem, a identificação. Eu quero ser como o outro, ou o outro é meu rival, eu quero ser melhor que ele, ou né, se identifica com imagens, né, que vão nos constituindo esse eu, né, esse eu moi, né, que nós apresentamos para o mundo. A gente apresenta o moi é o externo, né? O je é esse sujeito que emerge, né? Por que em francês fala je t'aime? Não, mas aí é a linguagem que pegou os dois modos de dizer eu, né? Que é eu e mim. Eu e mim. Eu e mim. Fala moi. Não é o gramatical. Não é o gramatical. Não é o gramatical. Porque, na verdade, o moi é um pouco diferente da estrutura gramatical do francês, do português, porque o moi não é só mim, não é só o pronome oblíquo. Ele funciona também como eu. Pronome reto? Como eu. Pronome sujeito. Caso reto também? Funciona, não, por exemplo, funciona assim, eu te pergunto... Quem fez isso? Você gosta de tal coisa? Você fala, moi? Oui, je né? Ça me plaît, né? Sim. Je fais ça e tal. Então, esse eu, quando a gente fala eu, está falando comigo, eu, né? Eu, que se refere a mim, esse eu no francês não é je, é moi, né? Sim. Quem bate na porta, quem está aí é moi. Seria o pronome mim, né? Mim do Tarzan. Esse é o mim. Tarzan. Isso, né? Então ele tem um funcionamento que também que ele também é o eu, né? Ocupa a posição do eu. Não, você não pode dizer assim, o eu na frase, né? Moi, não sei o que, né? Mas essa tradução do português desse moi, o que ele está usando? Porque é muito confuso, né? Então, mas depende, porque ele é pronome de caso oblíquo, né? Claro. Que às vezes funciona. Don moi, de claro, pode ser. Coisa, ele é o pronome de caso oblíquo, mas ele também funciona como esse, no caso entre, como esse entre que para nós o que funciona aí é eu. Sim, mas eu digo com relação aos termos, né, lacanianos, como que é traduzido? Traduzido moi é eu e je é sujeito. Tá. No português. E daí, conceitualmente, assim, esse eu é o eu, o que, como que eu poderia explicar? Assim? É o eu imaginário. Eu imaginário. É aquilo que eu sei de mim, aquilo que eu conto de mim, que eu conto, que eu me mostro. É o eu imaginário. Então, é o eu imaginário. A constituição do eu, Imagem no que eu estado tenho do espelho, quando a criança, né, Lacan diz, começa a se ver no espelho, e aí os outros falam, olha aí, a gente fala isso agora, né, pra filha da minha sobrinha, olha, a Anitta, ela olha sorri, né, com um ano e um mês, né. Ela nunca fala eu, né, ela fala a Anitta. Se ela for falar que a Anitta, ela ainda não fala, já fala várias palavras, mas ainda não falou o nome dela, mas se ela for falar, ela fala a Anitta, claro, né. Não se trata em primeira pessoa, a criança, né? Sempre é outro. Porque vem mesmo outro. Agora ela já fala, por exemplo, lá quando sobe, ela começa a escalar o sofá e a gente ajuda, assim, né, dá um impulso, aí ela vai. Aí ela desce, ela consegue já descer, mas de ré, né? Assim, ela desce. Quando ela desce, ela fala, desceu. Desceu, Desceu. Que é o que a gente usa. Que é o que a gente fala, desceu, desceu. E esse negócio de
fica uma confusão, porque às vezes a gente fala você, ele fala você. Demais. Eu, repete eu, mas não eu. Depois as palavras que eles inventam, né? Essa criatividade. Mas então, quer dizer, a criança começa, né? O estado do espelho é quando começa a se formar o eu. Essa imagem unificada, né, de um indivíduo, né, que se vê inteiro, que aí depois, né, a criança começa a se tratar, a se referir a si mesmo como eu, aí eu quero, primeiro, né, sempre a Rita bebê quer, Nenê quer, né? Depois começa a entender que essa imagem é de um eu, e começa a falar eu, é a construção dessa imagem unitária, isso que nós apresentamos para o mundo, isso que nós falamos para o mundo o tempo todo, esse discurso que tem sentido, que tem coerência, que a gente quer que seja entendido de uma certa forma ou de outra, que a gente quer ser visto de um certo jeito ou de outro. Que não tenha misunderstanding, né? Que a gente, né, se porta, por exemplo, você vai dar aula, você vai dar trabalho vestido de uma certa forma, não sei o quê, mas não vai de outra, porque tem toda uma imagem, né, do imaginário de como você deve se vestir, se portar no ambiente de trabalho, no seu ambiente de trabalho. Então, isso esse é o Moá. É a dimensão do Moá, do eu, né? É tudo imaginário, quer dizer, as convenções. As convenções, certo. Então, o Jean que é o que distou ali, efemeramente. Bom, eu estava aqui nesse parágrafo 171, né? Imaginary is somewhat more of a genus space concept. On the one hand, it has allegiance to the realm of narcissistic and rigorous identifications with others. And in this sense, it's of particular interest to clinical psychoanalysis. On the other hand, it operates as a certain mode of interaction in which relations of similarity and opposition are constituted and reproduced, and here it is also reduced to discourse analysis. The discourse analysis of imaginary aspects of interaction would pick up those specific kinds of textual operation that hold antagonistic positions in relation to each other. Porque é a identificação, né, as identificações de cada um e esses aspectos da interação imaginários. Como que eu falo, o Peixe, eu lembrei do Peixe do quadrinho das posições imaginárias. Eu né? disse, como que eu em relação ao outro, quer dizer, como imagens eu falo para o outro, né, para esse outro. Imagino que esse outro quer que eu fale para ele. Imagino que ele me vê também. Ele me veja. O que eu falo para ele são as relações são as relações imaginárias. Faz parte dessa formação imaginária para mexer, né? Nesse aspecto da interação. Aí ele vai falar do discurso do outro aí, do inconsciente, né? The reworking of psychoanalytic categories into forms of discourse that Lacan's work invites us also has profound consequences for how we conceptualize what is unconscious. For Lacan, language is the condition for the unconscious. The unconscious is constituted at the moment the subject starts to speak and figures as the discourse of the other, aí o grande outro, né? E aquilo que vem, ele não sabe de onde, porque é do outro, do grande outro, né? Que é o inconsciente. Analysis of what is unconscious to the subject in a piece of text, then, is an analysis of the gaps and holes where what is said at any moment presupposes that something else cannot or will not be said. It is this that makes Lacanian discourse analysis radically different from forms of conversation analysis that aim to carefully redescribe only what is present. The unconscious in Lacanian discourse analysis is what functions as absence in the text. O que não está lá. O que não está lá. Materialidade. Aí é difícil. Agora eu fiquei pensando se daria para a gente relacionar isso com o silêncio da perspectiva do discurso, né? Esses gaps and holes a gente pode relacionar com a análise do silêncio, que foi dito e que
que não foi dito não significa. O que não foi o que foi mas está dito também, né? O que foi dito vamos dizer, deixa de coloca dizer. no lugar porque foi dito assim, não foi dito de outra forma. De outra forma, ou outra coisa. Daria para pensar, eu acho que talvez. Tem a ver com as isso, formas né? do silêncio? Com as formas do silêncio. Aqui ele não fala nesse unconscious como. A meditação da Yoga sobre o silêncio e a importância de se analisar o silêncio. Fundador, tem silêncio. O silêncio constitutivo, sempre um dito deixa outras possibilidades de dizer fora. Né? Isso. Isso é constitutivo, não sei. Agora, é interessante que o texto 5, esse capítulo 5, as referências a Peixe estão diretas aqui, quase todas as notas, né? Ele faz referências e aproximando, sempre dizendo que a perspectiva de Peixe é lacaniana obseriana, né? E aproximando disso que ele trata aqui, né? Do ato enunciativo, da enunciação e do enunciado, né? Do sujeito real, do sujeito simbólico, né? Do conhecimento geral e do conhecimento, mas dessa verdade individual que é a verdade do sujeito de que ele não sabe, né? Que vai surgir só nas erupções desse sujeito do inconsciente. Mas a referência a Lacan é sempre, a Peixe é constante desde a nota 2, não sei se vocês separaram, no primeiro parágrafo do texto, fala, reflection on the first of those levels enables us to tap the problem of the real, em Lacanian discursional, né, que é lidar com o problema real. Né? Aí ele põe lá na nota 2, que my proposal of Lacanian discourse analysis is not without precedent. It is actually preceded by 2 generations of intense work. The first one was French, and clearly Marxist and Autossyrian. Peixe, 69, 74, 76, Peixe, né? E the second one is mainly British and rather multifaceted. Aí parece que a gente dá psicologia aí, né? Que tem esse Frosch que escreveu o capítulo 1, né? O Parker, que é um dos organizadores desse livro, aí ele continua, just like those who precede me, I think that discourse analysts should take Lacan seriously. They should recognize the intrinsic value of his approach to discourse, e.g., for example, Peixe, Parker, or at least the cultural and psychological importance of what is disclosed by his approach. Aí ele cita Parker e tal. Depois aqui ele faz a relação na nota 3, né, com os trabalhos de Peixe, dizendo que a subjetividade, que é a questão também, isso é do sujeito, né, dessa perspectiva do Lacan, é que o sujeito não é uma entidade, ele não existe já, né, e aí vai irromper, não. Esse sujeito irrompe, né, em alguns momentos por meio de significantes, é o significante que representa o sujeito, é o significante que é o significante que se representa para outros significantes, né? Então não tem uma substância. Não tem uma substância. Então não tem nada prévio. E aí ele vai dizer na nota 3, mais para o final da nota, que subjectivity is embedded in enunciation. In fact, subjectivity arises retroactively from enunciation. Então, a subjetividade surge retroativamente da enunciação. Quer dizer, antes da enunciação, do ato de enunciar, não há subjetividade. Está atrelada à enunciação, né? Porque não há um sujeito como entidade. Né? E, therefore, we
must assume, together with Péchet, Avenida de la Palice, e outro texto, an idea of enunciation in which the subject is not, aí ele cita Péchet, is not at the origin of the enunciated sense. O sujeito não está na origem, né, do sentido. Então, é outra relação aqui que ele faz, né? A relação com a interpelação também, né, na nota 5, não, 6. Vou ler a nota. Together with the Althusser Lacanian analysis of Péchet and Fix, Péchet and Fix é aquele texto que saiu na Langage 37, Mise en Point, que foi no mesmo ano que Péchet publicou o livro Semântica e Discurso, da Avenida de la Palice. É um grande artigo da revista Langage em 37, escrito com a Catherine Fix, em que ele já coloca as bases que estão no Semântica e Discurso. Depois do texto do Análise Automática de Discurso, o livro dele primeiro, né, de 69, numa outra fase, mas nessa segunda fase, nessa época, já é o texto mais marxista, né? Do que ele fala, aí ele fala bastante de, já está falando de discurso, né, e desse assujeitamento, né? Mesmo ano que saiu o artigo dele, ele publicou o livro Semântica e Discurso, que tem muita coisa semelhante, né, com o artigo. Então, é isso que ele está citando aqui. Together with the Althusser Lacanian analysis of Péchet and Fix, our Lacanian discourse analysis regards enunciation as a subjection and a constitution of the subject. Então, o sujeito se constitui na enunciação. We can also assume, nesse telling, então, que ele fala, né, no ato de enunciar, de dizer. We can also assume the Althusserian explanation of this constitution as a retroactive effect of the interpellation. Aí Péchet de novo, né? That is, the movement that, aí ele cita Péchet, calls out the individual to become a subject of discourse through his identification with the subject. A ideologia, interpelação, né? Ideológica, exato, chamamento. Né? Então, é o ato de interpelar que causa o sujeito, né? É o ato de enunciar que causa o sujeito, que pode surgir esse sujeito. Então, ele relaciona com essa explicação do Althusser, né, da Constituição. Da interpelação, como é que é? O sujeito é sempre já interpelado pela ideologia, mas o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia. Então, a interpelação ideológica é que produz o sujeito, que causa o sujeito. Né? Então, porque é a enunciação que constitui o sujeito. Né? Não existe um ser sujeito antes, né? Essência. Faz todas essas relações, né? Bastante com o Péchet. Aqui na 8 também ele volta ao mesmo ponto, na nota 8. Péchet, 1975B, 1975B acho que é o L'Unité de la Palice, a semana que discute. 75. Ah, 75. Péchet, 1975B, already regards enunciation in his Althusserian Lacanian perspective as the interpellation of the subject who is called to existence. Né? A interpelação do sujeito é o que o traz à existência, o chama à existência. Né? Similarly, in our Lacanian perspective, the enunciation is considered the gesture of the signifying social structure, which calls for a subject to exist in order to do its work. Né? Então, a enunciação é considerada o gesto da estrutura social significante que chama um sujeito à existência para poder fazer o seu trabalho. Né? That is, the work of the unconscious. O trabalho é o trabalho inconsciente. Né? Então, esse capítulo está aproximando. Está fazendo a aproximação da teoria lacaniana do discurso para a teoria mais
siriana, peixetiana. Pelo menos nas notas, né? No corpo do texto ele não fala, né? Não fala, mas todas as notas, quase todas as notas ele cita o peixe e faz a aproximação. Né? Similarly, in our Lacanian perspective, ainda na nota 8, the enunciation, esqueci, já vi isso, mas tem o final. The work of the Encosh. In this way, together with Peixe, we analyze the enunciation as a subjective effect of the structural determination and positioning of the subject in the structure. Então, a enunciação como o efeito subjetivo da determinação estrutural e do posicionamento do sujeito na estrutura. E aí ele tem mais referências, assim, aproximações. Acho que tem a 14. A 14. A 14 também Here is my Lacanian structure's reinterpretation of the action orientation that Potter gives to discursive psychology, and to discourse analysis in general. In Lacanian discourse analysis, this action orientation must not orientate us only to the activity inherent in discourse, but also to the structural impulse that determines this activity. Unlike other kinds of discourse analysis, ours must scrutinize the why and not only the how of the action. Together with the Lacanian Althusser discourse analysis of Peixe, ours must go beyond any utilitarian and pragmatist theory, in which, aí citando, language is first used by me to act on others. Né? Aquela visão instrumental, utilitária, eu acho que o Peixe critica, né, a linguagem como instrumento externo ao sujeito, instrumento de uso, comunicação e uso pragmático. Aí ele continua, o autor aqui, language acts on others, granted, but that does not mean that I use it for that reason. In any case, in spite of myself, language acts on me as much as on the others. Lacan somos sujeitos de linguagem, né, constituídos por linguagem, né, falados antes de falar, né, entramos no discurso. Né, enfim. Então, eu achei interessante assim, essas aproximações que a gente não, sei lá, não é enfatizando muito essa característica de uma coragem em Lacan, né, da teoria acho que sustenta mais, né? Sustentaria mais o uso dessa psicanálise, né, da análise do discurso peixetiana. Dá mais fundamentação também. Né? Porque eles falam o tempo todo de uma perspectiva de análise do discurso de Peixe é Lacanian Althusser, né? Lacaniano Althuseriano. Agora, quer dizer, não sei, isso modifica o modo da gente pensar em análise do discurso, né? Será? A gente faz alguma coisa com isso, em termos, né, de análise. Talvez sustentar um pouco mais, não um pouco mais, mas sustentar, dar mais sustentação às questões de formações imaginárias, quando você está analisando. Né? Se eu
você usar os termos de psicose, de neurose, isso não dá. Né? Então, Vai pensar, botar no divã o texto, ou mesmo sei lá, as pessoas que você entrevistou, por exemplo, não dá para fazer análise, né? Mas nessas formações imaginárias, eu acho que dá. E talvez procurar, quer dizer, porque aqui o livro também tem a questão do evento, né? No título do livro, o evento, como a questão do evento, né? Como uma das questões centrais, assim, né? São textos, eles dizem que todos, de alguma forma, trabalham com essa questão do evento, como tratar do evento. Evento como acontecimento, né? Evento como acontecimento, na verdade é acontecimento que a gente usa. Eles têm em comum isso, Em comum é isso. Então, o acontecimento, como também mostra no texto, que eles, não é à toa que eles colocaram esse texto do Peixe no livro, que é o discurso estrutura o acontecimento, que é o capítulo 6, né? Porque é o texto... Que já é a última fase do Peixe, né? Em que ele fala que o acontecimento vem romper a estrutura. Então, aí você tem também algo único, né? Que quebra a estrutura. Que só é um acontecimento porque naquelas condições de produção, em outras não seria. Mas que rompe, que causa um estranhamento, que causa uma mudança na estrutura, ou enfim, rompe numa estrutura. Né? Então, atentar também para aquilo que rompe, que quebra uma regularidade, né? No dizer, por exemplo, né? no texto, nas materialidades, né? Que pode causar, como diz Peixe, causar rupturas e reconfigurações na malha, né, estrutural, né, do discurso. Ele fala nas filiações, né, as filiações discursivas ideológicas podem causar também mudanças não trabalhar com conteúdo, né, mas sim com a forma, e essa é uma maneira de não tomar algo como evidente, não trabalhar com o sentido, a evidência do sentido, exatamente. Buscar, para nós, no discurso é isso. E buscar atravessar essa evidência, que à primeira vista é só o que a gente vê, né? Quando começa a fazer uma análise, né? Atravessar a opacidade, pretensa evidência. Que não tem regra, né? Não tem. Cada olhar. Até que ele fala, acho que é no outro capítulo terceiro, da ética do analista, né, que não tem como se colocar também numa posição de metalinguagem. Quando ele estivesse fora, não estivesse envolvido. Onipresente, né? Onipotente. Ele também não estivesse envolvido ali no discurso, porque ele também está ocupando uma posição, tá? Ele também vai olhar. A verdade, né? De acordo com as suas filiações ideológicas, né? E a tendência do analista é também interpretar, né? Dar um sentido. Então, acho que isso também ajuda a gente. Esse papel do analista, né? A tarefa do analista. De não se identificar. Tem possibilidade da metalinguagem que ele fala. Provavelmente a sua analista lá, terapeuta, quando falou, se identificou, né? Ficou no nível da manejo da transferência, né? Porque nós estamos manejo da transferência. Como o analista consegue usar essa transferência que o paciente faz, ele sabe quem é o outro, no momento, o analisando, ele coloca o analista na posição
posição de sujeito suposto Suposto saber. saber, Né? Ele sabe, É. ele vai me dar a Isso, resposta, vai vai dar a achar a resposta, solução para mim. Né? Por isso que eu estou vindo aqui. Isso. Né? E essa transferência que faz parte, né, da relação, do processo, o analista tem que conseguir manejar, saber manejar para fazendo com que aquilo surta efeito positivo para o anagrando, sem que ele embarque também no processo transferencial e fique dizendo, você tem razão, é duro mesmo, é isso. Difícil, né? Mas é a mesma coisa, né? A gente conseguir fazendo um paralelo na análise, discurso, ultrapassar, tentar ultrapassar esse efeito de evidência, mas é isso que está lá, então o que mais que eu posso dizer? Né? Não estou vendo nada além do que a fulana falou, então é isso. Né? E é isso que eu preciso, né? Não entrar nesse lugar do intérprete, né? Como analista, o discurso não é. Como analista, ele não está colocado na posição de intérprete, ele é uma outra posição, ele interpreta, mas ele tem que não ficar nessa relação imaginária de que o sentido está lá. Né? Ele tem o sentido último, e que aquele é o sentido. Essa é a relação imaginária. Se colocar na posição que vai se perguntar mas como que isso faz sentido, né? Essas condições. Né? Ou como você acabou de ler, né? É o the why, and not the how. Mas é the why of the how, né? Ele diz isso. Porquê do como. É o porquê do como. Ah, do como. Porque para análise do discurso é mais o como significa do que o que significa. O que significa é como se o sentido estivesse lá. Né? Mas ele fala no porquê do como, the why of the how. The why of the how. Not. The why of the how, que é no 5, né? Nota 14. Eu anotei aqui, eu sei o texto. Unlike other kinds of discourse analysis, ours must scrutinize the why and not only the how. Not only. The how. Porque aqui no texto ele fala do why of the how. The articulated structural reason of the why of the how. The why of the how. The why, in Lacanian Discourse, na página 71, in Lacanian Discourse Analysis, the why of the how refers to the enunciating structure whose real emptiness is negatively composed of logical identities and differences, literal positions and oppositions, as well as gaps, but also lacks, ambushes, designs, motivations, drives, repetitions, and other factors that are evidently inseparable from the symbolic. Eu acho que nós vamos fazer alguns paralelos. Interessante como esse autor, especialmente nesse texto, ele faz assim, aproximações, quase todas as notas. E aí, gente? Mais alguma coisa assim? Querem levantar, ou comentar, ou perguntar? Vamos ler. Bom, já que a gente está terminando, temos mais uma sessão só, vamos ler, né, mais alguns textos desse e a gente vê o ano que vem se passa para outro. Daqui 2 semanas, né? E aí o 7º, a gente retoma esse 5º, alguma coisa? Não. Acho que não, né? Eu acho que deu para. Então é o 7º. 7 e 8. 7 e 8 é 8. um arquivo só, No mesmo arquivo. a Laura pôs um arquivo só, o 7 e 8, e depois acho que é o 9. Você tem, né? Eu não tenho. Não? Eu tenho 8.
achei que você tinha. Você não tem o. Os e-mails? Não. Ah, peraí, se eu tenho. Tem, deixa eu ver. Não. Eu tenho no computador, mas eu não imprimia o sumário. Tenho até o Você oitavo, pode vou tirar, então tá, Mas acho que tem o nono também. Foi? Então, o seguinte, O acho que é oitavo e o nono. É, Porque então, esse você sabe capítulo, ó. qual é o sumário? Qual que é o